digital, a sociedade digital, o direito, né? E tem que acompanhar a velocidade dessas mudanças, né? As empresas vivem de dados, né? O mundo é movido a dados. Tantos exemplos aqui que o Cláudio Carneiro nos trouxe. Ou seja, o ambiente corporativo ele é dependente de tecnologia. E à medida que se massifica, né, a incorporação de tecnologia em processos internos, ocorre a mais necessidade ainda, né, mais exposição e mais necessidade de conformidade, né, e de segurança digital da empresa. Então, como o Cláudio falou, nessa vertente de compliance digital, vai atingir o núcleo central de qualquer empresa, de qualquer porte, com reflexo em todos os processos. Por quê? Porque as empresas vivem de tecnologia, né? Então, a incorporação nos traz a necessidade de prestar atenção nesse mundo e em que nem sempre, né, está positivado. Então, o objetivo do compliance digital, nesse ambiente de uma sociedade digital, é tratarmos, como o Cláudio falou, da necessidade de adoção de regras, procedimentos e processos, visando o quê? Prevenir e neutralizar a responsabilidade por atos praticados por terceiros pela empresa, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. É interessante a gente ver que no ambiente analógico, sem tecnologia, como o Cláudio falou, da lei anticorrupção, principalmente as normas ISO, que apesar de serem de adesão voluntária, né, Cláudio, elas se tornam obrigatórias, exatamente para ostentar, né, uma competitividade maior e demonstrar para a sociedade, e até para o mundo corporativo também, quando está em bolsa, né, que ele está adequado, né, e demonstra sua postura de legalidade também, né? Então, gente, a vivência no digital, ela exige uma camada extra de atenção. Por quê? Porque podem existir, como no caso existem, né? Não existem normas positivadas ou um ambiente regulatório que diga o que deve ser feito. Isso até veio agora um pouco, que o Luiz Felipe vai falar, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a partir do momento que nós temos uma autoridade. Mas no caso do compliance, nós não temos uma autoridade específica para ver isso. Eu acho que a LGPD trouxe, né, Luiz Felipe, algum norte, algum procedimento, quando ele fala quando a lei fala da necessidade de adotar boas práticas, né? Então, nós vamos observar, gente, duas realidades diferentes, né, no mundo empresarial. Nós temos as empresas nato-digitais, né, aquelas que nasceram aquele nome lindo, disruptivas, né, como as startups. Então, esse processo de adequação, de vivência digital é natural, porque o DNA delas é digital. Mas as empresas analógicas, né, que principalmente ainda estão no seu processo de paperless, de digitalização, de sem papel, né, nem sempre, principalmente as pequenas ou as médias, elas conhecem os riscos a que elas estão expostas. E claro que isso da advocacia é ótimo, né, Cláudio, que precisam de assessoria, né? E precisa de profissionais aptos, né, a responder a essa demanda com eficiência. E eles têm esse gap, né, à medida que eles permitem acesso à sua rede, à medida em que eles colocam os seus equipamentos à disposição dos funcionários, tá? Então, como adequar? O Cláudio falou muito bem, e na LGPD, o Luiz Felipe vai falar isso. É um mapa de risco. Se você não sabe o que você tem, se você não sabe a qualidade, a natureza dos dados e o caminho dos dados na sua empresa, você não sabe nada, né? Também acho que é necessário, já que nós não temos normas positivadas, né? Nós temos, assim, casos judiciais, a gente tem que seguir as tendências decisórias, né? Qual é o entendimento adotado pelo Poder Judiciário, né? Então, feito isso, nós vamos aplicar controles, né? E verificar, depois desse mapeamento que o Cláudio falou,
os direitos e os riscos envolvidos na atividade empresarial. Então, você vai procurar qual é o nicho do seu cliente, né? Qual é a área de atuação dele. Basicamente, todos têm, gente, vamos um lado prático aqui. Trabalham com dados pessoais, precisam garantir a proteção e a privacidade. Nós estamos falando de sigilo comercial, da informação comercial. Você vai ter que verificar se existem direitos autorais e propriedade industrial envolvida. Você tem que proteger os seus registros organizacionais contra ataques, ou até vazamentos, ou até problemas internos mesmo, tá? Regras básicas que a gente sabe que não tem do e-mail corporativo, né? O trabalhista digital, acho que teve um impacto muito grande. E os direitos da personalidade, né? Então, olha só, você pode tirar foto dos seus funcionários e deixar no site da empresa. Um treinamento, não gosto dessa palavra, não, uma capacitação dos seus funcionários pode ser filmada, ele pode vir a reivindicar posteriormente o seu direito de imagem. Então, tudo isso, gente, tudo que é combinado não é caro. Então, quando chega no Poder Judiciário, ele vai analisar o caso concreto. Ele vai perguntar assim, mas espera aí, tinha uma regra da empresa sobre isso? Onde é que está escrito? Houve uma adesão formal e inequívoca? O conhecimento, o reclamado vai ter que provar que essa regra existia e que era do pleno conhecimento do funcionário e também através da sua adesão formal, né? Nós vamos ter que levantar também, né, Luiz Felipe, qual é o uso interno da tecnologia, né? Promover esse levantamento. Não dá para ter software genérico, né, gente? Né? Para não dizer outra coisa, os softwares têm que estar legalizados, né? A rede interna, quem acessa o quê? Quem acessa qual informação? Então, por exemplo, a recepcionista, a secretária, ela não precisa ter acesso a informações sensíveis dos nossos clientes, né? Ela só precisa ter acesso àquelas informações necessárias para a prestação da sua função. São só contatos, tá? Ou seja, num acesso hierarquizado, nós vamos priorizar o uso e o acesso da informação, ter permissões específicas para cada área, fim, e pessoas envolvidas. A verdade é quem acessa o quê. Como é que o Luiz Felipe vai falar isso? Como é que essa informação circula? De onde é que ela entra e de onde é que ela sai? Tem backup? Tá. Política de backup. Só existem dois tipos de usuário, o que ainda não perdeu, que vai perder tudo. Mas não adianta você ter backup se você não testa o seu backup. Ok? Então, qual é a sua rotina de backup? Rotina de admissão e demissão, gente. Demissão. As áreas afins, elas têm que estar conectadas. O RH demite, ele tem que avisar imediatamente a TI para cortar o acesso dele. Quantas e quantas vezes nós vemos funcionários que já saíram de uma empresa até hoje, né, Luiz Felipe, ainda estão acessando e recebendo o WhatsApp daquelas mensagens, ou seja, ele pode ir para o concorrente, tá? E também avisar o financeiro, porque se ele estiver usando um aparelho celular ou algum equipamento corporativo, ele tem que ser desligado. Ou seja, o RH tem que ter esse acesso imediato e comunicação. A política de e-mail, gente, tantas empresas que não têm política de e-mail. E olha só, para os advogados que estão nos ouvindo, olha quantas áreas que nós temos pela frente. Nós estamos falando de uma gestão contratual. Ontem mesmo eu postei uma coisa, né? O ministro Barroso falou, bom advogado resolve o problema sem propor demanda. Não esquece judiciário, tá? Então, a política de e-mail, eu posso usar, pode parecer ridículo, mas ainda existe. Eu posso usar o e-mail corporativo para imagem para coisa pessoal?
assuntos de natureza pessoal, meu cliente pode mandar documento para mim por tudo quanto é canto, e-mail, WhatsApp, qualquer serviço mensageiro. Como é que é a política de senha? É o funcionário que vai eleger essa senha? Gente, pessoas ficam doentes, pessoas falecem. E se o funcionário falece e você não consegue entrar naquela, no equipamento dele porque você não tinha senha? Quem cria a senha é a TI. Quem muda a senha é a TI. O funcionário pode ter essa liberdade, né? E, lógico, uma política de segurança de informação em nível físico e lógico também, porque se pegar fogo também você perde, né? Então, para dizer que no ambiente digital ainda é mais seguro do que o ambiente analógico, né? Então, nessa gestão contratual, o que é importante que a empresa tenha em vista mapeando esse risco? Gente, responsabilidade objetiva do empregador pelos atos praticados pelos seus empregados no exercício do trabalho que lhe competir. É claro que o empregador ele tem o direito de regresso, mas aí a Inês é morta, já aconteceu o problema todo, né? Inclusive, reforçando, né, gente? A criação de políticas de procedimentos de integridade. É por isso que a gente fala de compliance. Isso tem que ser aplicável a todo mundo. Formal, de conhecimento inequívoco, inclusive atingindo parceiros, fornecedores, intermediários, associados, qualquer um, né? O código de conduta digital é o maior instrumento da empresa. Pelos exemplos que o Cláudio deu, por exemplo, são a missão e os valores daquela empresa, né? As pessoas que trabalham com aquela empresa, elas têm que saber como a empresa vai entender o recebimento de presentes, né? Então, esse código ele tem que ser claro, objetivo, de adesão formal, para que você possa comprovar isso juridicamente, legalmente, depois, em caso de uma demanda judicial, tá? Inclusive envolvendo, como eu falei, os direitos da personalidade, tá? As relações de trabalho, não sei se vocês concordam, eu acho que elas foram diretamente impactadas pelo uso da tecnologia, tá? Por quê? Você está usando o equipamento da empresa. Lá atrás, 2003, Luiz Felipe vai lembrar disso, uma ação de um banco considerou que o e-mail corporativo é do funcionário. Não, não é. Se ele leva o nome da empresa, ele é um ativo, né? Ele é um ativo intangível da empresa, né? O que é importante? Gente, a CLT é omissa. Ela não fala nada disso. Então, quando chega um reclamante... Agora, recentemente, no Luiz Felipe, teve uma ação que o enfermeiro utilizou os dados do hospital, os dados pessoais de doentes, de pessoas internadas, para comprovar a sua relação, a sua hora extra, não lembro bem. E o juiz considerou aquelas provas ilícitas, porque ele jamais poderia ter acesso e também não poderia o quê? Juntar esses no processo que é público, tá? Vamos lembrar também dessa política do buyout, ou seja, a empresa que deixa o funcionário usar os seus próprios equipamentos eletrônicos. Pensa em problema. Ele está entrando com o notebook dele na rede da empresa, cujo notebook o filho faz joguinho, tá? Ou seja, ele pode fazer backup, quais são as permissões desse funcionário, tá? Gerenciamento de senhas, como eu falei para vocês também, isso tudo está envolvido, tá? Estou falando assim, dando exemplos, mas na política do compliance digital, né? Obviamente, fazendo a gestão da segurança da informação, só existe 2 clientes, que já foi o que ainda vai ser invadido, né? Nós estamos falando de segurança cibernética, nós temos a Política Nacional de Segurança da Internet, da cibernética, né? E para que você consiga mitigar, né, os riscos de incidentes de segurança. Se você está na rede, você está correndo o risco mesmo de ser invadido, não é mesmo? Então, o backup atualizado, eu conheço uma empresa, gente, que o backup não é grande não, tá?
leva 4 dias para ser feito. Por quê? Porque não tem uma política de limpeza de lixo. São só 200 funcionários. Pergunta, nunca foi feita uma política de lixo. Ou seja, você imagina uma empresa que demora 4 dias para o backup ficar pronto? Se tiver uma invasão ali no meio, perdeu. Né? E não adianta você ter backup também se você não, em termos de incidência de segurança, de invasão, se você não criptografa os seus dados. Por quê? Se o hacker entrar, você não vai precisar, você tem o backup, mas ele tem acesso à informação. Então, ele pode fazer a sua chantagem, né, a cobrar esse resgate para ficar calado. Aí eu pergunto, o código de ética da empresa pode pagar resgate? Você está estimulando essa prática. Mas também, se você não tiver backup, você vai ficar, sua empresa pode acabar, ser simplesmente deletada, como nós já vimos várias, né? E essa política, gente, de governança digital, instalação, criação de códigos de práticas, de guias de implementação, métricas, mediação, diretrizes, ou seja, isso tudo o Luiz Felipe vai falar, porque tem a ver também com as diretrizes trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados. E na mitigação desses riscos regulatórios também, né, Cláudio, nós temos agora a Agenda ESG, que é um programa de integridade que eu acho que veio, tá de mão dada com compliance, né? E nada disso, gente, vai ser comprometido, vai ser concretizado sem o comprometimento e o envolvimento direto da alta direção. Você tem que fazer sempre capacitações diretas, periódicas dos seus funcionários, porque a cada dia aparece um risco novo, né? Eu dei alguns exemplos para vocês na nossa experiência profissional. Nós vimos que muitos problemas poderiam ser evitados se a empresa tivesse agido preventivamente, proativamente. E, para encerrar aqui, eu queria deixar para vocês também um recado que hoje em dia tem muito valor, que é a reputação da empresa. É o ativo intangível mais valorizado. Você pode perder todo um trabalho de uma empresa, como o Cláudio citou aqui, né? Ações na bolsa caírem, exatamente porque você não soube cuidar da sua reputação. Esses casos de cancelamento de patrocínio, isso tudo é olhando para você próprio. Não, eu não quero que essa postura desse determinado ator, ou desse determinado, principalmente esportista, né, que acontece muito atleta, resvale em mim. Até porque a própria sociedade cobra isso da empresa. Ah, é? Você não vai tirar o patrocínio dele, não? Né? Ou seja, esse ativo está também nos funcionários. Recentemente teve um caso muito interessante, mas aí por um outro lado, né? Aniversário do funcionário, ele contratou um buffet que serviu um refrigerante da marca concorrente do seu empregador, e ele foi mandado embora. Ou seja, o que o concorrente fez? Aí é surfar na onda, né? Contratou ele. Então, assim, você ter uma equipe de gestão de crise, tá? Fazer do limão a limonada e saber que é o seguinte, não mexe com isso, porque, por exemplo, na LGPD, quem quer ser o primeiro a ser multado? Porque aquele nome, ele vai ser... Lembra do caso, por exemplo, Cirela. Ninguém esquece da Cirela, coitada, ela foi até inocentada depois, mas ficou no nosso imaginário, foi a primeira empresa. Então, o que a gente fala para as empresas é o seguinte, não mexe com reputação. Sociedade digital é conectada. Dá um arroba para você e cita você, vira tsunami. Então, você não vai querer isso, né? Então, compliance digital hoje, gente, encerrando aqui, com a sociedade digital, nunca foi tão importante. Por isso que a gente diz, não adianta você ser um advogado analógico, né? É o meu mantra lá na OAB de tantos anos, né, Cid? O advogado que não for ponto com será um ponto morto. Você tem que plugar.
tá? Porque isso aumenta o nosso leque de atuação e, principalmente, sem precisar do judiciário.